meus amores, tudo bem com vocês? Sou a tia Rosângela, professora de matemática do 4º ano do Instituto Educacional São José. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, no aconchego de suas famílias. Breve estaremos juntos, com muita fé em Deus. Certo, meus amores? Pois bem, e hoje estou aqui para revisar o conteúdo de geometria. Isso mesmo! Lembra que a gente já falou muito sobre geometria? Inclusive, falei para vocês que esse era um conteúdo assim encantador, que vocês iriam adorar, porque além de tudo é muito fácil, ok? Então pegue seu material, senta aí bem pertinho da tia, bem confortável, para a gente iniciar a nossa aula, tá bom? Hoje, além de revisar o conteúdo de geometria, nós vamos também responder as páginas 261 a 263 do Plus, fica lá no finalzinho do livro, certo? Aquelas páginas verdes que ficam lá no final. Lá você vai aplicar o que você aprendeu sobre geometria, tá bom? E além de responder essas páginas, que vão ficar para você responder em casa, nós vamos fazer a correção das páginas, o que você aprendeu, que é feito ao término de cada unidade. Certo, meus amores? Então, pegue aí o livro 2 de vocês, volume 2, Farias Brito, senta bem pertinho da tia e vamos começar, ok? Pois bem, o que é geometria? Já falei em aulas anteriores, mas vamos revisar. A geometria resulta dos termos gregos geo, terra e metria, medida, cujo significado em geral é designar propriedades relacionadas com posição e forma de objetos no espaço. Lembra que eu falei também que a geometria, dentro da geometria a gente vai conhecer as figuras planas e não planas, vamos conhecer os poliedros e os corpos redondos, vamos conhecer os ângulos, né? E também os polígonos. Vocês já viram detalhadamente cada um desses tópicos e hoje a gente vai fazer só uma breve revisão, certo? Pois bem, vamos começar aí com as figuras geométricas não planas. Existe uma diferença entre as figuras geométricas planas e as não planas. As figuras geométricas não planas ou espaciais são dispostas em 3 dimensões, certo? Isso é uma diferença, uma característica muito forte em relação às figuras planas. Na figura não plana, nós temos comprimento, largura e altura. Então, nós temos 3 segmentos que as diferencia das figuras planas, certo? Por exemplo, aqui eu tenho um cubo, que é uma figura tridimensional. Nesse cubo, nós temos a altura, temos o comprimento e temos também a largura, por isso que ela é chamada tridimensional e também não planas. É importante falar também que mesmo essa figura ser considerada uma figura não plana, ela apresenta suas faces planificadas. Isso mesmo, cada face deste cubo é formada por um quadrado, que é uma figura plana, ok? Temos, além do cubo, temos outras figuras não planas, como o cilindro, o cone, o cubo, a esfera, temos aqui a pirâmide, que eu já mostrei para vocês, os prismas, que podem ser de vários tipos, de base, no caso aqui de base triangular, tem de base pentagonal, hexagonal, temos também o paralelepípedo. Então tem uma infinidade de figuras que são consideradas não planas. Inclusive, aí na sua casa você deve ter vários objetos que lembram essas figuras, esses sólidos não planos, né? Por exemplo, temos ali a esfera, que lembra a bola de futebol, né? Já falei. Temos o cubo, que lembra uma caixa. Olha o cone aqui, que lembra a casquinha de sorvete. O cilindro, que, ó, a latinha de refrigerante lembra o cilindro, entre outros, né? Aí na sua casa deve ter vários, tá bom?
Agora vamos ver que dentro de uma figura não plana, ela apresenta alguns elementos. São 3 esses elementos que são fundamentais. Você vai precisar, porque no 5º ano você vai usar e nas outras séries também. Então é preciso que se aprenda quais são eles. Temos aqui, ó, dentro dessa figura não plana nós temos o vértice, que é o encontro de várias arestas. Temos a aresta, que é cada linha de contorno da figura. E temos também as faces, que são as partes planas. Aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada, né? E temos várias faces, faces triangulares e uma face quadrada. Então, esses 3 elementos, eles são muito importantes dentro da figura não plana. Agora que a gente já revisou as figuras planas, nós vamos relembrar o que são ângulos. Lembra que a tia Rosângela trouxe o Mário aqui para representar os ângulos para a gente? Isso mesmo, os ângulos representam a abertura entre 2 semirretas, certo? Ó, região limitada por 2 semirretas de mesma origem. Aqui nós temos, ó, o ponto de origem, o O, a primeira semirreta que é OA, a segunda semirreta que é OB, e essa região aqui em vermelho, ela representa o ângulo, a abertura, o tamanho do ângulo. Até porque é importante lembrar que além que essa abertura vai designar cada tipo de ângulo que a gente vai conhecer, as suas classificações, certo? Então aqui nós temos OA e OB, que são as semirretas, e a OB, que é o ângulo. Temos dentro dos ângulos a classificação. Lembra que a tia Rosângela falou que os ângulos eles podem ser de 4 tipos. Vai depender do quê? Do tamanho da abertura desse ângulo. Ele pode ser agudo, quando é menorzinho, pode ser reto, obtuso ou raso. E eu trouxe aqui as medidas para vocês. O ângulo reto, esse aqui, ó, ele tem medida exata de 90 graus. Temos aqui, ó, um ângulo menor que 90 graus. O ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. De 1 a 89 graus representa o ângulo agudo. Tenho ali o ângulo obtuso, que é maior que 90 graus e menor que 180. Então, ele está entre 91 e 179, mais ou menos essa medida. E temos o ângulo raso, que ele tem a medida de 180 graus. É importante lembrar também que somente 2 ângulos têm medidas exatas. Que ângulos são esses, tia Rosângela? O ângulo reto, que mede exatamente 90 graus, e o ângulo raso, que tem medida exata de 180 graus. Não vamos esquecer, certo? Então, eles se classificam em 4: agudo, reto, obtuso e raso. Não vamos esquecer, tá bom? Como já relembramos ângulos, agora nós vamos relembrar os polígonos. E o que são polígonos? Polígonos fazem parte da geometria e são figuras formadas por linhas retas. Isso mesmo, linhas retas que não se cruzam, e essas linhas também elas devem ser sempre fechadas, ok? Características que eu já falei, figuras formadas por linhas retas fechadas e que não se cruzam. Essas são características muito fortes dos polígonos, tá bom? Então, temos aqui vários polígonos, vários. Observe que todos são planos, são figuras planas e formadas por linhas retas que não se cruzam. Certo, meus amores? Então, revisamos tudo, já vimos um pouquinho de figuras não planas, a diferença entre planas e não planas, vimos também os ângulos, sua classificação e vimos também um pouquinho de polígonos, relembramos os polígonos. Agora nós vamos fazer a correção. Isso mesmo, vamos fazer a correção daquelas páginas
do que você aprendeu. Você vai aplicar tudo que você aprendeu nas nossas aulas sobre geometria. Eu tenho certeza que os meus gênios do quarto ano estão, ó, arrasando aí nas atividades, ok? Então, abra o livro de vocês na página 82, certo? E nós vamos corrigir a página 82 e 83. Abriram o livro? Ótimo! Agora vamos começar. Muita atenção, tá bom? É importante essa correção porque você aproveita para tirar alguma dúvida que você tiver, certo? Pois vamos lá. Primeira questão da página 82 diz o seguinte: marque com um X a figura intrometida. O que é intrometida? É uma coisa que está fora do lugar. Eu tenho um grupo e dentro desse grupo tem uma coisa que não faz parte daquele grupo. Observe aí. Letra A, nós temos um quadrado. Letra B, nós temos um hexágono. Letra C, nós temos um cubo. E na letra D, nós temos um pentágono. E aí, qual é a figura que não faz parte desse grupo? Observe que este grupo é formado por figuras planas. E tem uma figura que ela não é totalmente plana. Você acertou qual é? Acertou quem colocou o cubo. Isso mesmo. O cubo é uma figura tridimensional. Ele tem altura, largura e comprimento, apesar de suas faces serem formadas por figuras planas, certo? Mas ele não é uma figura totalmente plana. Ok, meus amores? Vamos então agora para a questão número 2. Olha que figura bonita. Aqui na questão 2 nós temos um prisma. Esse prisma, ele tem faces de dois modelos. Tem faces retangulares, ó, e tem também faces hexagonais. Então, diz o seguinte: observe a figura a seguir e assinale somente as informações verdadeiras. Aqui na letra A diz assim: ele possui 12 vértices, certo ou errado? E aí, o que você marcou? Ela possui apenas 6 arestas. Lembre-se que arestas são cada linha de contorno da figura. Com certeza aí tem mais de 6. E na letra C diz que as bases têm forma de hexágono. Tá certo ou errado, gente? Primeira letra A está correta. Ela tem 12 vértices. Vértices são os pontinhos de encontro das arestas, ó. Cada cantinho desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais 6 ali, 12. Correto. Na letra B, não. Ela não tem 6 arestas. E a outra correta é a letra C, que diz que as bases têm forma de hexágono. Isso mesmo. Essa parte aqui de baixo forma um hexágono. E as partes laterais são retângulos. Então, você vai marcar aí letra A e letra C. Vamos seguindo para a terceira questão. Na terceira questão, nós vamos observar que figura nós podemos montar utilizando 4 triângulos e um quadrado. Será que nós podemos montar um cone? Lembrando que o cone, ele não é formado por linhas retas, né? E aqui os triângulos são figuras planas formadas por linhas retas. E o paralelepípedo? Também não. Por quê? Porque o paralelepípedo é formado por bases retangulares e linhas retas, né? E o cubo? O cubo é um sólido formado por 6 faces quadradas. E o que nos sobra é a pirâmide. Essa é a resposta correta. Uma pirâmide de base quadrada. Isso mesmo. Agora vamos para a quarta questão. Carlos desenhou 2 vistas de um modelo de figura não plana. Observe que, mesmo as figuras não planas, elas têm algumas faces que são planas, né? Por exemplo, o cilindro. O cilindro tem faces circulares planas, em forma de círculo, né? O cone também, a base do cone é circular. Observando aí, de cima a gente vê um círculo. Na lateral a gente vê tipo meio arredondado, como se fosse parecido com um triângulo, mas não é um triângulo, porque se fosse um triângulo não teria uma base circular. E aí,
Carlos observou o modelo de qual figura? De um cubo? Não. De uma pirâmide? Também não. De um paralelepípedo? Também não, porque o paralelepípedo tem faces retangulares. Então, ele observou o cone. Isso mesmo, o cone, aquele que lembra o chapéu de aniversário. Isso mesmo, funil. Lembra um cone. Então, foi essa a vista que ele fez, tá bom? Na quinta questão, a figura de 6 faces quadradas que tem comprimento. Comprimento, largura e altura. Será que é um cone? O cilindro, o cubo ou a pirâmide? Quem acertou, marcou no cubo. Tem 6 faces quadradas com comprimento, largura e altura, ok? Então, letra C. Vão colocando aí o set certo, galerinha. Vamos para a sexta questão agora. Roberto deu um giro de uma volta em torno de si mesmo. Em que posição ele parou? Você lembra que a tia Rosângela falou de 3 tipos de giros, não foi? O giro de um quarto de volta, onde a gente fica assim, ó, de ladinho. Um giro de meia volta, eu estou de frente, então eu ficaria de costas para vocês. E um giro de uma volta completa, onde eu estou de frente, fazia o giro e voltaria a ficar de frente. Então, são 3 tipos. Se ele está ali, em que posição ele parou? Será que ele parou de frente para o carro? De costas para o carro? De frente para o cachorro? Ou na mesma posição em que ele estava inicialmente? Lógico que a volta que ele fez foi completa, então ele voltou para a mesma posição em que estava inicialmente. Ok? Vamos seguindo. Na sétima questão, o relógio está marcando 3 horas. O ângulo formado entre os ponteiros, destacado em vermelho, é um ângulo. Olha só, tá ali o ângulo. Que corresponde a uma volta, seria uma volta completa, 360 graus, será? B, seria um ângulo agudo, um ângulo reto ou um ângulo obtuso? Gente, basta observar a abertura que está ali delimitada em vermelho, que indica que é um ângulo reto. Isso mesmo, essa delimitação entre o 12 e o 3, essa abertura representa um ângulo reto. Vamos agora para a oitava questão. Tia Rosângela está indo muito rápido. Vamos lá, vamos acompanhar direitinho. Eu tenho certeza que vocês só estão aí colocando o C de certo, que está todo mundo acertando tudo. Vamos continuar. Qual é a alternativa errada? Esse tipo de alternativas são muito comuns nos nossos simulados, né? Então é muito importante que você leia o que a pergunta está dizendo com muita atenção, ok? Um quadrado tem 4 ângulos retos? Ok, lógico, um quadrado é uma figura plana que tem 4 ângulos retos. B, um ângulo agudo tem abertura menor que a abertura de um ângulo reto? Correto, o ângulo agudo é menor do que um ângulo reto. Lembra que a tia Rosângela falou que a medida vai de 1 a 79. Então, é bem menor que a 89, desculpa. A 89, que é medida menor que 90 graus. C. Um ângulo obtuso tem abertura menor que a abertura de um ângulo reto? Será? O ângulo obtuso, lembra que a tia Rosângela falou? Ele é maior que 90 graus, que é o ângulo reto, e menor do que 180. E aí? E na letra D diz o seguinte, um retângulo tem 4 ângulos retos. Correto também. Então, a única alternativa que está errada é a alternativa C. Um ângulo obtuso tem abertura menor que a de um ângulo reto. Não é menor, a abertura é maior. Você pode até circular essa palavrinha menor para você identificar onde foi o erro. Vamos para frente então. Pois bem, agora continuando, vamos para a nona questão. Em qual alternativa os 2 polígonos são quadriláteros? O que é um quadrilátero, meus amores?
Figuras formadas por 4 lados. Letra A. O triângulo é um quadrilátero? Não, o triângulo tem 3 lados e o pentágono 5. Esses 2 estão descartados. B. O retângulo e o hexágono? Opa, o retângulo sim, mas o hexágono não. Hexágono vem de 6 lados, então ele não é um quadrilátero. C. Quadrado e triângulo? O quadrado sim, mas novamente o triângulo não. O triângulo tem apenas 3 lados. E letra D, o retângulo e o quadrado? Correto. Vamos marcar letra D. Retângulo e quadrado são quadriláteros. 10, questão 10 agora. Em quais figuras podemos identificar pelo menos um ângulo reto? Essas figuras são polígonos e alguns polígonos têm ângulos retos. Aqui eu tenho um pentágono, ali eu tenho um triângulo e outro triângulo. Detalhe, nem todo triângulo tem ângulos retos, né? Então eu posso dizer que o primeiro pentágono tem ângulos retos, 1, 2. E também o outro triângulo, que é considerado um triângulo retângulo, tem também um ângulo reto. Questão 11. Assinale a alternativa correta. Todo quadrado é um quadrilátero? E B. Todo quadrilátero é um quadrado? Olha só as contradições. São 2 informações diferentes, meus amores. Todo quadrado, sim, é um quadrilátero, mas nem todo quadrilátero é quadrado. Ele pode apresentar-se em forma de trapézio, de losango, de outras formas também. Então, resposta correta, letra A. Agora nós chegamos aí no quebra-cuca. Vamos pensar? O que diz Augusto? Augusto está observando uma figura não plana dentro da caixa. Olha o que ele diz. Daqui eu vejo um pentágono. Qual das figuras ele está observando? Será que ele está observando a pirâmide? O cilindro? Ou o prisma? O prisma ele pode apresentar-se de base pentagonal. Então, ele está observando um prisma. É um prisma de base pentagonal. Se você contar ali em cima, você pode observar que tem 5 lados. Certo, meus amores? Então, hoje a gente fez uma breve revisão de tudo que a gente já viu, dos conteúdos de geometria. Possivelmente vão ser os conteúdos cobrados no nosso próximo simulado, certo? Eu quero que vocês estudem, se dediquem, tire um tempinho, como a tia Rosângela já pediu anteriormente, para estudar a tabuada, que os nossos próximos conteúdos serão sobre as operações novamente. E eu quero ver a galerinha do 4º ano A, 4º ano B, 4º ano C e TA, certo? Todos aí juntinhos com a tia. Estou concluindo aí as avaliações anteriores, as correções, e estou muito feliz com os resultados, tá bom? Então, por hoje eu fico por aqui. Que seu dia seja maravilhoso, ó, e coraçõezinhos para vocês. Tia está morrendo de saudade. Um grande beijo e tchau!